Um homem é morto na frente de todo mundo, cravado numa cruz, enterrado num túmulo selado com uma pedra enorme, com soldados romanos do lado de fora menos armados, treinados, prontos para matar. 3 dias depois, o túmulo estava vazio, e esse homem foi visto vivo por mais de 500 pessoas. Isso não é lenda. Isso é o evento mais investigado e mais transformador de toda a história da humanidade. E hoje, você vai entender exatamente o que aconteceu naqueles 3 dias. E por que isso ainda muda tudo até hoje. A ressurreição de Jesus Cristo não é só um artigo de fé para quem é cristão. É um evento histórico que causou tanto impacto, que dividiu o calendário do mundo inteiro em antes e depois. Mas a maioria das pessoas nunca parou para entender de verdade o que aconteceu. A sequência de eventos, as reações dos inimigos, os testemunhos das pessoas que viram com os próprios olhos. E quando você entender tudo isso, uma coisa vai ficar muito clara. Ou a ressurreição aconteceu de verdade, ou é a maior conspiração que o mundo já tentou montar. E nenhuma conspiração se sustenta por 2000 anos sem rachar. Fica aqui, porque esse vídeo vai te mostrar a história completa, do começo ao fim. Para entender a ressurreição, você precisa entender o contexto em que ela aconteceu. Jesus tinha passado 3 anos ensinando em público. Ele curou doentes, alimentou multidões, ressuscitou pessoas mortas. E reuniu em torno de si um grupo de discípulos que largaram tudo para segui-lo. Mas ele também incomodou muita gente poderosa. Os líderes religiosos de Jerusalém odiavam Jesus, porque ele desafiava a autoridade deles, porque ele dizia abertamente que era o Filho de Deus. E isso, para eles, era blasfêmia, crime passível de morte. Então eles planejaram, articularam, pagaram um dos discípulos de Jesus, Judas, para entregá-lo. Na noite da Páscoa judaica, Jesus foi preso no jardim do Getsemane. Ele sabia que ia ser preso. Ele até orou, pedindo que aquela hora passasse, mas não fugiu. Foi julgado de madrugada, menos numa sessão ilegal. Foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos não achou nenhuma culpa nele, mas cedeu à pressão da multidão. E Jesus foi condenado à crucificação. A crucificação romana não era só uma execução, era uma tortura calculada para ser a morte mais lenta e mais dolorosa possível. Antes de chegar à cruz, Jesus foi açoitado. O instrumento usado pelos romanos era um flagelo. Jesus sobreviveu. Depois, uma coroa de espinhos foi pressionada na cabeça dele. Espinhos que podiam ter até 5 centímetros de comprimento. Ele foi obrigado a carregar a própria cruz pelas ruas de Jerusalém. Um homem chamado Simão de Cirene foi convocado para ajudar. No Calvário, o lugar do crânio, ele foi crucificado. Pregos atravessaram os pulsos e os pés. A cruz foi erguida. E ali, suspenso entre o céu e a terra, Jesus ficou por horas. A crucificação mata de formas diferentes. Menos asfixia. Falência dos órgãos. No caso de Jesus, quando chegaram a ele, já estava morto. Então um soldado enfiou uma lança no lado dele e saiu sangue e água. Jesus estava morto. Isso não era questão de dúvida para ninguém que estava ali. O corpo foi tirado da cruz por José de Arimateia. Ele envolveu o corpo em linho e colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Uma pedra enorme foi rolada para fechar a entrada. E ali ficou. O dia seguinte foi o sábado, o dia de descanso sagrado para os judeus. Nada podia ser feito. Os discípulos estavam escondidos, com medo. Alguns tinham fugido na hora da prisão. Pedro tinha negado conhecer Jesus 3 vezes na mesma noite. A sensação era de derrota total. Aquele homem, que eles achavam que ia mudar tudo, tinha morrido como um criminoso. Mas os líderes religiosos não estavam tão tranquilos assim. Eles foram a Pilatos no próprio sábado e pediram que o túmulo fosse selado e guardado. Pilatos mandou soldados. O túmulo foi oficialmente selado com o selo do Império Romano. Agora o túmulo tinha tudo: pedra, selo, soldados. E mesmo assim, de madrugada, ainda escuro, algo aconteceu.
Os evangelhos descrevem um tremor de terra. Um anjo com aparência de relâmpago e roupas brancas, como neve, desceu e rolou a pedra. Os soldados, homens treinados, que não temiam nada menos, caíram como mortos de medo. Quando as mulheres que seguiam Jesus chegaram ao túmulo logo cedo, elas viram a pedra rolada e o túmulo vazio. Maria Madalena saiu correndo para contar a Pedro e João. Os dois correram até lá. João chegou primeiro, olhou para dentro, viu os panos de linho dobrados no chão. Pedro entrou primeiro e viu tudo. O corpo não estava mais ali, mas isso ainda não era a ressurreição. Era só o túmulo vazio. A ressurreição foi quando Jesus apareceu. Primeiro para Maria Madalena, que estava chorando do lado de fora do túmulo. Ela achou que era o jardineiro, até ele falar o nome dela, Maria. E ela reconheceu a voz. Era ele. Depois Jesus apareceu para 2 discípulos, que caminhavam para uma cidade chamada Emaús. Só quando pararam para comer, ele partiu o pão. Do mesmo jeito que sempre fazia menos, é que os olhos deles se abriram. Naquela mesma noite, Jesus apareceu para o grupo de discípulos, que estava trancado num quarto com medo. Mostrou as marcas dos pregos nas mãos. Mostrou o lado onde a lança tinha entrado. Tomé não estava lá nessa noite. Quando os outros contaram, ele não acreditou. Uma semana depois, Jesus apareceu de novo e chamou Tomé pelo nome. Tomé caiu de joelhos. Nos 40 dias seguintes, Jesus apareceu várias vezes. Comeu o peixe grelhado com os discípulos numa praia, e o apóstolo Paulo listou uma das aparições. Jesus foi visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Paulo disse que a maioria delas ainda estava viva, quando ele escreveu menos como se estivesse dizendo: vai lá, pergunta para eles. Agora vem a parte que muita gente ignora. Os inimigos de Jesus nunca negaram que o túmulo estava vazio. Pensa nisso. Se o corpo ainda estivesse lá, tudo que eles precisavam fazer era abrir o túmulo e mostrar o corpo. Em vez disso, eles espalharam a história de que os discípulos tinham roubado o corpo enquanto os soldados dormiam. Mas espera, soldados romanos que dormem no serviço eram executados. E se eles estavam dormindo, como sabiam quem roubou? A história não fecha. Segundo ponto, os discípulos, esses homens, tinham fugido quando Jesus foi preso. Pedro tinha negado ele. Estavam escondidos, com medo. Esse não é o perfil de pessoas que montam uma conspiração ousada, mas depois da ressurreição, algo mudou completamente neles. Pedro passou a pregar abertamente pelas ruas de Jerusalém, na frente das mesmas autoridades que tinham crucificado Jesus. Foi preso, apanhou e não parou. Tiago, irmão de Jesus, se tornou líder da igreja e morreu executado por sua fé. Paulo, que perseguia cristãos, teve um encontro com o Jesus ressuscitado no caminho para Damasco e virou completamente de lado. Passou o resto da vida sendo perseguido, preso e finalmente executado por pregar a ressurreição. Quase todos os apóstolos morreram por essa fé. Pessoas mentem para ganhar alguma coisa, mas ninguém morre por uma mentira que elas mesmas inventaram. Ninguém enfrenta tortura por algo falso. Terceiro ponto. O impacto histórico. Em menos de 300 anos, sem exército ou dinheiro, um grupo de gente comum virou o império de ponta cabeça. Roma acabou adotando o cristianismo como religião oficial. Isso não acontece com base numa mentira. O que aconteceu naqueles 3 dias? Os que tentaram refutar nunca conseguiram apresentar o corpo ou desmontar os testemunhos. A ressurreição muda absolutamente tudo. Muda o que a morte significa, muda quem Jesus realmente é. E a evidência aponta para uma direção: ele ressuscitou. Não porque é bonito acreditar nisso, mas porque é o que os fatos sustentam. Se sentiu algo vendo esse vídeo, assiste o próximo.